Olá, é um prazer estarmos juntos novamente. Começa agora o programa A Vida em Foco. Todos temos muitas perguntas. O Espiritismo tem respostas para os desafios da existência humana. O programa de hoje fará reflexões acerca de temas do cotidiano que podem ajudar a viver melhor. Esta é uma das grandes contribuições do Espiritismo para você. Fique conosco. Nem todas as religiões, nem todos os credos, nem todas as filosofias compreendem o que vamos encontrar no mundo espiritual após a morte, a nossa desencarnação. Há de fato muitas especulações sobre o tema, o que tantas vezes infunde nas pessoas temores, incertezas, negligência. As religiões precisam atentar com a importância para este assunto, uma vez que diz respeito a todos os que estamos mergulhados no corpo, já que a seu tempo todos sairemos dele pela morte física. O Espiritismo, por sua vez, apresenta uma panorâmica clara e segura acerca do que nos reserva no mundo espiritual. Como ele se organiza e, o que é mais importante, dá-nos a certeza de que a vida continua, atendendo ao princípio que o espírito é imortal. Este tema estará sendo apresentado na entrevista de hoje, por isso nosso convite para que nos acompanhe e também faça você as suas reflexões. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Atendido certa vez, lamentava-se o paciente por ter contraído o vírus da hepatite C. Dizia-se preocupado e culpado por não ter se cuidado como deveria. Demonstrava um ar de desânimo perante a vida, pois era ainda muito jovem para tanto sofrimento, e pelo fato de ter que se cuidar muito após o diagnóstico. Ao ser questionado pelo médico quanto a essa necessidade de maiores cuidados, o mesmo relatou que, apesar do tratamento, nunca havia dormido em horas tão regradas, alimentado-se com tamanha qualidade, praticado atividades físicas e que, se não fosse por isso, tudo estaria perfeito. Olhando calmamente para ele, disse o doutor: "Me parece que sua vida, apesar da doença, é mais saudável e melhor. Não vejo tanto sofrimento assim, estou certo?" "Sim", respondeu ele, "mas o fato de estar doente estraga tudo." Muitos confundem ter uma doença com estar doente. O paciente acima exemplifica exatamente esses dois conceitos. De fato está infectado, possui uma doença, porém não está doente. Trabalha, estuda, joga futebol. Nota-se que esse acontecimento mudou sua vida e, dependendo do ponto de vista, para melhor. A doutrina espírita nos ensina que, para tentarmos ser felizes nesse mundo, a fé no futuro é um item indispensável. Ela é um mecanismo pelo qual vinculamos nossa mente ao Criador e forma pela qual extraímos dele a força motriz para enfrentarmos nossas dificuldades com resignação. Suas diretrizes muitas vezes não são aquelas que esperamos, mas sim a melhor para o nosso crescimento. Buscamos em lugares incertos a explicação para os acontecimentos e essa não nos é revelada diretamente por motivos desconhecidos. Assim posto, cabe-nos apenas aceitar a situação e seguir em frente. A antiga e conhecida afirmação "remédios amargos são os melhores" só é compreendida quando se analisa a proporcionalidade do amargor do fármaco com a gravidade do erro que não necessariamente precisa estar nessa existência. Vamos pensar juntos. Se estamos em um planeta escola, com objetivos claros de aperfeiçoamento moral e, lembrando do relato anterior, em determinados momentos erramos e somos corrigidos, ou em outras palavras, redirecionados, será que a doença é de fato tão ruim? Será que, porventura, não estamos surdos ao nosso professor espiritual e sem fé em suas orientações? Muita paz a todos. Na entrevista de hoje, vamos tratar do assunto de retorno ao mundo espiritual. Confira. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora o nosso bate-papo, a nossa entrevista, e recebemos mais uma vez nosso querido amigo Daniel Dallagnol. É bom estar junto, Márcio. Que bom, né, Daniel? E é bom e muito oportuno também falarmos desse tema. E as pessoas perguntam, Daniel, o que é que a vida após a morte nos reserva? O que é que vamos encontrar depois da morte? É uma boa pergunta e eu acredito que todo mundo deve se fazer. Muito embora, de maneira geral, e aqui não vai nenhuma crítica, a
Márcio, as religiões têm tido dificuldades para levar esse assunto a bom termo com os seus fiéis. Porque, a rigor, e nisso queremos valorizar a doutrina espírita, não em detrimento das demais religiões, porque a doutrina espírita nos descortina esse universo extraordinário que é o mundo espiritual, apresentando para as criaturas uma expressão a mais real possível dentro da nossa capacidade de compreensão. Portanto, as religiões me parece que precisam se atualizar para enfrentar esse assunto, porque todo o crente, ele quer saber o que é que vai acontecer com ele. Quando você fala crente, de modo geral, né? Todas as criaturas, a rigor, que adotam uma religião, são crentes naquilo que a religião apresenta como princípio dentro desse campo da imortalidade. E você acha, Daniel, pela sua experiência, que o Espiritismo se especializou nesse tema, ou seja, ele avançou um pouco mais? Eu me lembro muito bem de uma entrevista que uma expressão, né, do movimento católico no Brasil, que é o Leonardo Boff, deu, sim, uma vez falando que, de fato, os espíritas resgatam uma prática dos cristãos primitivos, que é conversar com aqueles que já morreram. E você acha que a partir daí o Espiritismo se especializou e apresentou mesmo propostas? Sem dúvida nenhuma. Naturalmente nós devemos não necessariamente aos espíritas, mas aos espíritos da codificação que apresentaram esse mundo espiritual com a realidade que o próprio mundo espiritual efetivamente é. Se nós observarmos que a mensagem do Cristo, ela não foi clara nesse aspecto, e não estamos aqui fazendo qualquer sim, reparo em relação à questão. Né? O foco não era esse, né? Mas ele sabia que em um determinado momento viria algo, um ensino, como ele mesmo preconizar nas letras do evangelista Mateus, que viria o Consolador, o esclarecedor de todo esse aspecto. Então, a doutrina espírita, verdadeiramente, ela está na vanguarda do conhecimento do mundo espiritual. E essa perspectiva de conversarmos com os espíritos, naturalmente cria esta realidade, porque até então era uma especulação, né? Como é que é o mundo espiritual? Será que os espíritos efetivamente conversam com os outros espíritos encarnados? Porque não muda a nossa realidade, a nossa essência é de ordem espiritual. Então, quando o mundo espiritual vem falar conosco enquanto encarnados, nós estamos falando com os nossos irmãos espirituais, né? E a doutrina espírita tem essa grandeza de apresentar o mundo espiritual com a realidade que efetivamente ele se apresenta. Muitas pessoas nos perguntam, Daniel, se morrendo nós vamos nos tornar o que exatamente? Espíritos? É um equívoco essa ideia de que em morrendo nós vamos nos tornar espíritos. Nós já somos espíritos, nós não seremos espíritos. Portanto, a condição de desencarnar necessariamente não nos coloca na condição de espíritos, porque éramos antes de encarnar, né? Somos durante o processo encarnatório e, naturalmente, manteremos a nossa essência, toda ela de ordem espiritual, após a desencarnação. Então, nós não vamos nos tornar espíritos, porque nós já somos espíritos. Nós somos uma individualidade de essência espiritual. Então, é muito importante que a criatura se compreenda nesse contexto encarnatório na qual ela vive, que ela só dá continuidade a um processo do qual se iniciou, quem sabe, há milhões, ou, segundo André Luiz Espírito, há cerca de 1 bilhão e 500 milhões de anos, né? Então, nós andamos, sob o ponto de vista espiritual, como se fosse uma linha, no sentido de nos remeter à continuidade da própria vida. A morte do corpo físico não representa absolutamente nada, na sua essência, ao espírito. Entendi. Né? Um outro conceito que surge com o espiritismo também, e algumas doutrinas têm isso, é o da imortalidade. Como é que a gente compreende isso? Ok, deixamos o corpo, somos espíritos, mas aí vem um conceito importante.
espíritos imortais. Pois é. Que ideia é essa, Daniel? Pois é, porque a essência, Márcio, é de que o que morre é o corpo, né? Na verdade, sob o ponto de vista da excelência do termo morte, nem o corpo morre porque ele vai se agregar e vai retornar à origem da qual ele saiu, né? Então, a rigor não há morte nem do corpo, né? Mas ele se desagrega, os elementos formadores da fisiologia orgânica se desagrega porque completou naturalmente o seu objetivo, cumpriu a sua finalidade, no nosso caso, divinamente, né? Então, esse sentido da imortalidade, ela é atrelada ao próprio espírito, de que nós não morremos, o espírito é imortal, uma vez que há essa individuação do princípio inteligente, como definem os espíritos, somos a expressão definitiva, né, dos seres inteligentes do universo, nós ganhamos por herança divina, né, o DNA divino, nós não perdemos nunca mais a imortalidade, ou seja, nós somos seres imortais. Mesmo que percamos o corpo físico, entende? Mesmo depois de, às vezes, até 100 anos de existência no corpo físico, mas o espírito é que continua, né? É este ser que não se interrompe, sob o ponto de vista da morte orgânica, a sua trajetória evolutiva, né? Então, eternidade e imortalidade, elas mais ou menos estão na mesma linha, só que são termos que, às vezes, as teologias têm dificuldades para apresentar aos seus fiéis, aos seus profitentes, né? Que a doutrina espírita apresenta com absoluta serenidade e clareza. Ok, Daniel. A gente faz um intervalo, um breve intervalo, e daqui a pouco a gente retoma para entender um pouquinho mais dessa dinâmica da vida após a morte. Ok, Márcio. Ok? Fique conosco que a gente já retorna. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Voltamos com o segundo bloco da entrevista. O tema de hoje é de retorno ao mundo espiritual. Vamos assistir. Tudo bem, estamos de volta, conversando hoje com Daniel Dallagnol, a respeito exatamente de como é que funciona a vida após a morte. Então, Daniel, há muitas diferenças, né, de entendimento em torno desse assunto. Como é que se organiza o mundo dos espíritos? Muito boa pergunta, Márcio, porque é necessário se desfazer entendimentos que se criam em torno de certas teologias, no sentido de que haveria um céu para os espíritas, haveria o céu para os católicos, para o evangélico, para o budista, o islamista. O mundo espiritual se organiza sob o ponto de vista moral. Então, para onde nós vamos é a pergunta. Nós vamos para o local onde a nossa conformação moral, os nossos créditos e os nossos débitos morais vão nos situar, nem para lá, nem para cá, no exato local. Por isso que é importante que nós entendamos que no mundo espiritual as coisas elas não se dão por favores. Não é pelo fato de sermos... Não adianta ser teu amigo, então, que eu não vou ter vantagem nenhuma, é isso que você está dizendo? Eu quero ser teu amigo e vou dizer que eu sou seu amigo. Não há favores no mundo espiritual. É natural que a misericórdia divina é imensa, né? Já vista os trabalhos socorristas que André Luiz e tantos outros espíritos, André Luiz Espírito, Manuel Filomeno de Miranda, através das mãos luminosas... Bezerra de Menezes. Perfeitamente, né? Então, a misericórdia divina é extraordinária. Mas o mundo espiritual, ele se organiza não é pelo fato de termos adotado o credo católico ou as concepções espíritas. Ou nenhuma concepção. Ou nenhuma concepção. O que vale são as nossas ações no campo do bem. Daniel. É por isso que o mundo espiritual, ele tem esse tipo de organização. Não sei se você concorda, mas há quem diga que uma boa maneira da gente mensurar isso é através dos sonhos. Perfeitamente. Porque há pessoas que relatam o seguinte, elas sonham com
estranhos, às vezes com ninguém da família, estão em lugares que são lugares sintonizados com o próprio estágio em que a pessoa está vivendo. É isso mesmo? Perfeito. Então o sonho é uma maneira da gente ter uma aferição, assim. Está sonhando com coisa muito esquisita, lugar esquisito. Fique atento. Pode ser uma ideia não absoluta, naturalmente, porque o mundo espiritual ele vai efetivamente nos apresentar as possibilidades de viver nele de acordo com efetivamente aquilo que são as nossas construções exteriores do campo do bem, né? Se vamos para tal ou qual colônia, ou para os chamados umbrais... Colônia? Que história é essa? Colônias espirituais, né? Que são... Formam colônia, cidade? Perfeitamente, né? Os afins, aqueles que estão envolvidos em projetos espirituais, narram os espíritos, particularmente André Luiz, falando dessas colônias que são exatamente agrupamentos espirituais com certas finalidades. Recentemente, passou nos cinemas brasileiros o filme Nosso Lar, que dá uma ideia dessa organização. Uma ideia pálida, naturalmente, porque o mundo espiritual tem dimensões que nós não temos capacidade ainda de compreender, né? Em face dessas, por assim dizer, camadas morais que se organiza o próprio mundo espiritual, né? Então, nós nos ajuntamos em função das nossas afinidades, dos nossos propósitos, das nossas realizações no mundo material aqui mesmo. Nós estamos construindo a nossa morada espiritual a partir da nossa trajetória, das nossas existências corporais e da nossa trajetória espiritual. Esse é o princípio, né? As pessoas com as quais nós convivemos, familiares, amigos, aqueles com que a gente encontra, às vezes, na caminhada profissional, social, é legítimo pensar, Daniel, que eles faziam parte desses agrupamentos, nós nos reencontramos, ou seja, nós renascemos entre aqueles que estão, de certa maneira, afinados com o nosso jeito? De maneira geral, sim. Formamos... Não somos estranhos assim no ninho. Perfeitamente, tanto é que sentimos, né, ou uma repulsão, às vezes, diante de um espírito que potencialmente pode ter sido... desafeto nosso no passado, né? Ou um filho que chega ao lar, ou alguém que nos é simpático à primeira vista. Ou seja, nós já formamos laços com essa criatura em algum momento, né? Então, é natural esse processo de afinidade ou de antagonismos, que às vezes é gratuito, a gente não sabe de onde vem. Então, provavelmente fizemos já em algum momento relações de ordem espiritual. O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, vai trabalhar esse assunto dentro do Evangelho segundo o Espiritismo e, naturalmente, dentro do Livro dos Espíritos, da chamada família espiritual, né? A parentela corporal e a parentela espiritual. Nós trazemos para a vida presente, quem sabe, uma porção mínima desses amigos ou de parentes do mundo espiritual. Alguns ficam fazendo o que? Torcem por nós? Torcem a favor e alguns torcem contra, depende do tipo de relação que temos, é natural, né? Então, espíritos benfazejos, familiares, afetos da nossa alma, que naturalmente nos acompanham, às vezes, durante longas encarnações, torcendo, nos orientando, intuindo. Inspirando, né? Exatamente, inspirando para as melhores realizações durante o processo reencarnatório. E há, naturalmente, aqueles que torcem contra em função da desafetividade que nutrimos por qualquer razão, no passado ou até no presente. Então, formamos um grande conjunto já de espíritos que, na sua essência, temos afinidades. Então, o mundo espiritual, de maneira geral, ele se organiza em função dessas afinidades, né? E, naturalmente, compomos colônias, moradas, locais de trabalho, enfim... O mundo espiritual possui uma dinâmica toda própria, contudo, sempre organizada sob o ponto de vista moral. E aí, os relatos espirituais dão conta de que espíritos trabalhadores, eles se unem em função de uma causa. Cientistas. Né? A causa do bem. Que renascem, às vezes, em pontos diferentes do planeta com as mesmas ideias. Perfeitamente. Que já são trabalhadas anteriormente. Perfeitamente. Daqui a pouco, numa era que não havia internet, não havia televisão, telefone sequer, né, estão lá pipocando, né, esses indivíduos com a mesma ideia, com as mesmas descobertas. Aliás, já no preâmbulo do Livro dos Espíritos, há essa ideia de que há precursores de certas
certos assuntos, de certas ideias, como foi o cristianismo, foi de outras grandes religiões, onde Jesus, o divino governador do nosso planeta, encaminha os seus emissários para semear certas ideias e ali elas vicegem, mas precisam de pessoas. E o mundo espiritual se unem católicos, evangélicos, embaixo do palio, né, do guarda-chuva, digamos assim, da ideia de servir a causa do Cristo. Os que se unem nessa forma, naturalmente trabalham juntos, como há outros que, lamentavelmente, também sob a tutela psíquica de espíritos desequilibrados, moralmente, se unem para práticas infelizes. Então, o mundo espiritual é assim, ele tem uma dinâmica toda própria, entende? Mas há vida pujante no mundo espiritual, a vida que não se exaure, não se acaba. Tudo bem, Daniel, chegamos ao fim. Puxa, agradeço você por trazer prazer. Algumas pinceladas, alguns respingos em torno desse assunto. Quem tiver interesse, qual é o livro bom? Ou a série, né? A série André Luiz é uma série recomendadíssima, né? Mas é natural que deve acompanhar também os princípios que nos apresenta a doutrina espírita, que são clarividentes acerca dessa questão da vida do mundo espiritual, de onde nós surgimos. A Revista Espírita também é uma outra coleção. Então, muito obrigado de novo, Daniel. Eu que agradeço. É você que nos acompanhou, fique com o nosso abraço, que seu dia seja cheio de alegria. Chegou o momento de você esclarecer as suas dúvidas. Assista o quadro O Espiritismo Esclarece. Olá! Camila Romão nos indaga hoje: como faço para saber o que eu fui em minha vida passada, por que sofro tanto e qual o custo disso? Camila, há uma passagem do Evangelho em que Jesus orientou os apóstolos a respeito da missão que lhes cabia. Afirmou que deveriam movimentar os variados dons espirituais que haviam recebido, como o de curar enfermos, mas foi enfático ao afirmar que deveriam dar de graça o que de graça haviam recebido. Assim, todos os dons espirituais devem ser exercidos de forma graciosa, com o exclusivo propósito de fazer o bem. Consequentemente, o exercício mediúnico nunca deve ser remunerado. Quando um médium começa a negociar com seu dom, ele deixa de ser assistido por espíritos superiores. Consequentemente, a qualidade do que faz e diz torna-se muito questionável. Um médium que se proponha a revelar o passado espiritual de alguém a troco de dinheiro não merece confiança. Um espírito pode fazer alguma revelação por esse médium, mas será um espírito inferior, disposto a mentir e a enganar. Se Deus oculta o passado, é porque há um bom motivo para isso. Trata-se de um novo ponto de partida, para que os desafetos do passado possam se acertar, sem recordações infelizes. O importante não é o que se viveu antes, mas o que se vive agora. Ainda durante um tempo, o viver terreno terá o propósito de ensejar ao espírito provas ou expiações, ou seja, confrontá-lo com as dificuldades necessárias a que vença antigos vícios e conquiste novas virtudes. Sofrimentos atuais não significam necessariamente um passado cheio de erros. Podem apenas sinalizar que o espírito, antes de renascer, traçou um planejamento muito trabalhoso para evoluir rápido. Para ter sucesso, é preciso não dramatizar muito as dificuldades e cultivar a fé e o bom ânimo. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco. Espiritualidade em Gotas. Vida, bem indisponível. A questão 880 de O Livro dos Espíritos propõe: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? A resposta é incisiva.
o de viver. Por isso ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu próximo, nem de fazer qualquer coisa que possa lhe comprometer a existência corporal. Viver é uma atitude de usufruto, que quando dispomos de uma instrumentalização física que nos permite pela reencarnação o nosso aprendizado intelecto-moral. Temos o ensejo de poder usufruir dessa possibilidade, mas não temos o direito de avançar e dispor desse corpo que nos é emprestado pelo Divino. Somos o inquilino, habitando transitoriamente um corpo por alguns meses dentro do útero ou por longas décadas fora do útero. Não nos cabe, no entanto, de modo algum, violar, usurpar, para além do direito do usufruto, da administração, do exercício que esse corpo nos permite de, em vivendo, aprender, amar, sorrir, sofrer, chorar também, para ir extrapolando, lidando com a vida e tentarmos selar a vida física, destruindo o próprio instrumento físico. Naturalmente, movido por dores, desafios, que muitas vezes nos colapsam. Não temos o direito de evitar que uma vida física se coloque no mundo, desde do embrião, a partir da concepção, até o ancião que se inclina para fazer o seu grande voo, ultrapassando o portal do túmulo. A vida, ela deve ser celebrada. E quando ela possa lembrar ou parecer desprezível, talvez aí esteja o momento de maior espiritualidade para podermos reconhecer a providência divina naquela circunstância. Por exemplo, um anencéfalo, cujo cérebro está comprometido na sua formação. Há uma vida quase que aparentemente só vegetativa, no entanto, há um psiquismo vinculado a ele. Ali há uma vida pulsante, muito embora a expressão relacional fique muito comprometida. O sensório esteja limitado. A possibilidade de expressão esteja mutilada. Mas o divino há de ter uma significação, um sentido, um objetivo para essa existência que parece desprezível. Devemos celebrar a vida, evitando, portanto, o suicídio, o homicídio ou as manifestações indiretas que nos levam igualmente à depreciação dessa vida física através de uma conduta existencial que dilapide esse patrimônio físico. Honremos a vida honrando o corpo e celebremos a conexão com o divino, mesmo nas circunstâncias que são adversas e que parecem conspirar contra a nossa felicidade. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Sua audiência é muito importante para nós. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. Através do e-mail contato@vidaemfoco.com.br, você pode enviar suas perguntas e sugestões para a produção do programa. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa. Tchau!